Sejam muito bem-vindos ao Bancário Pode Mais, o podcast da FETRAF RJTS. O meu nome é Lohana Amaral, como você já me conhece, eu sou apresentadora e hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante. O episódio de hoje é adoecimento do trabalhador e a relação capital versus trabalho. E para tratarmos sobre esse tema, estamos recebendo uma convidada mais do que especial. O nome dela é doutora Cristina, ela é médica do trabalho, psiquiatra, palestrante, consultora e eu vou passar a palavra para a senhora, doutora Cristina, para que você possa se apresentar. Seja muito bem-vinda. Fique à vontade. Muito obrigada, bom dia, boa tarde, boa noite a todas as pessoas que estão nos ouvindo. Eu gostaria, nesse momento, de me apresentar a você e, preliminarmente, já agradecer profundamente o convite de estar compartilhando esse espaço democrático de compartilhamento de saberes e conhecimento para melhorar a nossa saúde e a nossa segurança. Eu costumo começar pela minha audiodescrição, até porque acho extremamente importante entender que nós vivemos num mundo diverso. Sou uma mulher, 60 a mais, cabelos grisalhos, visto uma roupa preta, um óculos meio onça, meio tartaruga, meio cobra, não sei o quê. Sou médica, sou apaixonada pelo que faço, sou médica do trabalho, faço psiquiatria, sou consultora e, nesse momento, sou uma defensora da identificação dos riscos e fatores, né, e fundamentalmente dos fatores psicossociais que impactam diretamente na qualidade da saúde física e mental de todos nós. Acho que é importante colocar aqui, diante dessa apresentação, essa importância desse momento que traz um tema muito, muito importante, extremamente importante, quando nós, sujeitos, né, que temos o trabalho como a nossa segunda identidade, né, isso é muito importante que a gente traga, para refletir, e o trabalho não pode ser adoecedor, a gente começa a ter a perspectiva real de que nós somos seres físicos e mentais. Nem sempre aquilo que se vê efetivamente só está doendo. Existem aquelas doenças que estão em outro local, que são fundamentalmente adoecedoras e que é de altíssimo impacto para o trabalhador do setor bancário. Muito boa introdução e é uma realidade que não está inserida somente, né, no setor dos trabalhadores bancários, mas essa é uma realidade para com todos os trabalhadores, porque geralmente a gente pensa, né: "Ah, o trabalhador ele adoeceu". São doenças físicas? Não, às vezes são doenças realmente psicológicas, mentais. Então isso é uma realidade do cotidiano. Então o tema de hoje ele é muito interessante para você, trabalhador. Então, muito obrigada mais uma vez pela sua presença. E já para começar com perguntas, vamos, trabalhar o tema, que é o tema da principal do nosso episódio, sobre essa relação de capital versus trabalho. Explica pra gente, doutora, o que significa e qual a relação com o trabalhador. Então, nós sempre pensamos, né, voltando aqui um pouco só para reconceitualizar essa perspectiva, né, da nossa segunda identidade, né, eu acho que isso é extremamente importante que a gente coloque. Primeiro, qual é o seu nome? Maria, Manuel. O que que você faz? O seu ofício te define. E é preciso que você entregue alguma coisa por conta desse ofício. E isso tem um valor. Quando eu saio do mundo do valor para o preço, eu costumo adoecer essa relação capital-trabalho. Efetivamente, nós temos essa relação econômica, financeira, em relação ao que a gente produz e o que a gente faz para a sociedade. Só que essa relação ela não pode ser adoecedora. O capital não pode sufocar, tirar o oxigênio da sua relação com o seu ofício. Ele tem que ser prazeroso. E acho que esse espaço, essa é a grande discussão que eu trago para o momento moderno, de que nós temos que sair dessa lógica de que o trabalho tem que adoecer, de que o trabalho tem que punir, de que o trabalho tem que ser mal remunerado. Nós temos que sair dessa lógica, nós temos que receber pelo que estamos realizando e não cada vez mais aumentar essa relação de execução para receber o mesmo salário. Então, é muito complicado, muito delicado a gente trabalhar esse tema, até Sim. porque, se nós distrairmos, o capital sufoca,
cria uma dispneia, cria uma falta de ar nessa relação com o trabalho e com os trabalhadores. Então, assim, é adoecedora essa relação quando ela sai do viés e passa a ser o fundamental. O trabalho, para mim, passa a ser fundamentalmente a relação da produção do capital, e não é isso. O trabalho tem que ser uma fonte de prazer e que produz a minha sobrevivência, e não o meu adoecimento. Eu não sei se eu fui clara, mas eu quero tirar isso, porque toda vez que a gente fala em capital e trabalho, a gente sempre vê o capital como uma grande pedra que sufoca esse sujeito, cheio de sonhos, cheio de planos e com muita vontade de transformar uma sociedade para ele e para os próximos, né? Disse tudo. Porque geralmente, esses trabalhadores eles têm ali uma missão, eles têm a responsabilidade de sustentar os seus familiares. Então, às vezes, eles se entregam de corpo e alma completamente, se dedicam 100% àquele trabalho e eles não possuem aquelas contrapartidas, que é o mínimo, né, que é o mínimo que a empresa, né, ela tem que se responsabilizar e cuidar desse trabalhador, porque é ele que é a válvula, né, ele que é o mecanismo, né. Então, esse é um tema realmente muito delicado e muito importante, porque somos pessoas, somos seres humanos e precisamos ser cuidados e valorizados, né. Essa é uma grande realidade. Você traz uma perspectiva, assim, de uma forma muito interessante essa sua colocação, e me deixa, assim, até de certa forma emocionada, porque você traz uma linguagem exatamente do que há de mais moderno para a discussão da sociedade. Que é assim, olha, eu digo que a gente vem com alguns códigos de barra, alguns QR codes, que a gente não pode negociar. Sim, Não pode. somos Quando inegociáveis. a gente nasce, a gente tem uma perspectiva aí, né, mais ou menos de 24 horas cada dia e um prazo de validade. Nós recebemos aí uma certeza que nós temos é a morte. Isso. E a outra certeza que a gente tem quando a gente nasce é de que nós temos que dormir por um período. Nós Uhum. precisamos de descanso, precisamos descansar. O sono, ele recupera física e mentalmente, psicologicamente, psiquicamente. Então isso é fundamental, isso é inegociável. Sim. Claro, você pode até ter uma insônia, que é um adoecimento, que é uma alteração do sono, que você vai corrigir, né. Isso é uma questão. Somos seres que fomos feitos para viver de dia e dormir de noite. A sociedade moderna diz que a gente tem que mudar isso. Nós temos que nos adaptar para viver 24 horas por dia. Ok. Quanto que resta se eu tenho das 24 horas, 8 para dormir? Pois é. Nessas horas eu tenho que trabalhar, mas eu não posso só trabalhar. Isso. Nós somos seres biológicos, somos seres psíquicos, somos seres sociais e socialmente, economicamente responsáveis pela sociedade. Então, se eu fico trabalhando demais, não consigo me relacionar com a minha família, não consigo estudar, não consigo ter lazer, não consigo me cuidar, provavelmente vai acontecer uma desordem em algum momento, que não só sou eu que vou sofrer. Vai sofrer toda uma prole, toda uma família direta e uma família social, porque até para gastar o dinheiro que eu ganho, eu preciso me relacionar socialmente. Ter saúde, Não é né. verdade? E na sua experiência, aproveitando o ensejo, traz pra gente alguns exemplos dos principais sinais desse adoecimento. Bom, a gente é muito comum a gente falar, né, dessa questão física. Muitas pessoas consideram o sofrimento mental como, alguma coisa que está fora do eixo, fora do controle. A gente tem algumas discussões, alguns fóruns de discussão, que a gente está trazendo alguns elementos muito, assim, simbólicos. Então, se eu tenho um risco, de cair alguma coisa na minha cabeça, eu tenho um capacete para colocar. Se eu tenho alguma coisa que vai ferir minha mão, eu tenho uma luva para colocar. Se eu tenho alguma coisa que vai machucar meu pé, eu tenho uma bota para colocar, que falam muito que são os equipamentos de proteção individual. Eu costumo dizer que eu prefiro trabalhar em algum lugar que não precise de equipamento de proteção individual. Eu quero que o risco seja controlado coletivamente, não só para mim, para todos. Mas quando eu falo em saúde mental, eu tenho que alertar para uma coisa: não há EPI para saúde mental. E a saúde mental está no nível da abstração. Então, quando eu fraturo uma mão, eu consigo colocar o gesso, eu consigo ver. Se uma pessoa tem uma lesão de pele, eu consigo ver e aquilo ali É exposto. você está exposto. Mas quando eu tenho um sofrimento mental, quando eu deprimo,
quando eu tenho uma crise de ansiedade, quando eu tenho dificuldade de subir num elevador, quando eu tenho uma fadiga, quando eu trabalho, 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 chega no final do dia, eu tenho a sensação de que eu não consegui realizar. Isso, a pessoa entra num sofrimento paralisante, um sofrimento entristecedor, melancólico, e isso realmente tira da frente de combate. E a gente tem visto que existem alguns segmentos que são fundamentalmente impactados por esse tipo de adoecimento. Eu trago aqui um dado, né, que é um dado que está exposto para todo mundo no que diz respeito de que nós vivemos nesse mundo que a notícia de manhã já é uma notícia passada na parte da tarde. Sim. Vivemos num mundo extremamente ansioso, nós precisamos estar alerta para isso, né, porque além do individual existe o coletivo que te joga para uma ansiedade tremenda, cada vez prazos mais exíguos. E a gente tem no Brasil uma população que cerca assim, no mundo inteiro, uma classificação feita há pouco tempo, muito no período próximo à pandemia, de que, o Brasil tem 10% da população ansiosa do mundo, né. E além disso, né, assim, o ca no em casos de saúde mental, o Brasil ele tem, assim, um nível altíssimo de ansiedade e um nível altíssimo de afastamento por transtornos de ansiedade. Muita gente não considera isso, uma coisa grave, porque você acha que é uma coisa simples, que é um nervoso qualquer. Não, não. E não é. Não é, e é sintomático, pode levar a quadros mais graves, é paralisante e hoje é uma das causas que mais afasta o trabalhador, é exatamente o transtorno mental. Com a gente tem uma revisão de norma, que é a NR1, né, que é uma norma que regula, né, que dá orientações para que a gente possa ter uma relação, fazer uma gestão de riscos para esses trabalhadores de uma forma mais pedagógica, mas que ela não se limita só nela, que diz que uma das questões fundamentais, que até então a gente só está vendo o risco químico, biológico, físico, mas a gente tem uma coisa chamada psicoergonomia. A gente precisa ver quais são os fatores que aquela atividade produz naquele trabalhador. E não é só uma questão de um checklist. Existem várias ferramentas, mas não é só um checklist, porque um determinado local que tem aquela atividade, o fator de risco daquele local pode ser completamente diferente de outro local que tem a mesma atividade em um outro ambiente, com uma outra relação de trabalho. Então, assim, hoje, o que que a gente pode considerar? A questão de identificar quais são esses riscos nas categorias, né, e nos segmentos, dentro dos segmentos, no desempenho da sua atividade, como, por exemplo, o que que causa, qual é o fator que é predominante nesse nicho, nesse grupo de pessoas. Vamos dizer, prazos muito apertados, cumprir metas muito altas, ter uma jornada de trabalho exaustiva, ter uma obsessividade na cobrança de entrega de algumas questões que você precisa de um prazo maior, trabalhar com números, a questão do sigilo, enfim, tudo isso impacta diretamente e vai causando alguns adoecimentos. E posso te dizer, o adoecimento, mental, ele não é um fator agudo. Ele pode ser agudo? Pode. Nós temos, alguns transtornos de estresse pós-traumático, que é uma situação aguda, mas normalmente esse adoecimento é um adoecimento cronificado ao longo dos anos. E ele é altamente impactante, porque ele causa inclusive um adoecimento financeiro para o processo social e para as organizações. Não, muito bacana esse essa isso que você trouxe aqui pra gente, que eu vou trazer mais pra mim, tá. Por exemplo, há uns anos atrás, quando eu trabalhava numa empresa, uma das maiores aqui do Brasil, eu tinha cerca ali de uns 22 anos, mais ou menos, antes de ontem, né. Mas enfim, e lá eu trabalhava exaustivamente mais de 15 horas por dia, e eu comecei eu sempre fui muito ansiosa. Eu ainda sou um pouquinho, estou melhorando, mas fui mais. E antes eu trabalhava mais de 15 horas por dia, porque tinha prazos curtos, porque tinha as penalidades, que eram multas agressivas por dia, e eu comecei a ter aquela, sabe, a tremedeira nos olhos e como fosse uma sensação como se eu estivesse infartando. Fui para o médico. Aí o médico falou: "Para tudo agora. Você está ansiosa,
você está tendo arritmia cardíaca, você está a um passo de ter ou um AVC ou um infarto com 22 anos. Você quer morrer? E eu tinha feito os exames, ele foi muito, assim, pontual. "Você quer que algo pior aconteça com você? Porque você vai morrer aqui, mas a empresa vai continuar, os contratos vão continuar, a vida de todo mundo vai continuar. Então, primeiro lugar, primeiramente, foque na sua saúde e em você". Naquele momento mudou a minha vida. Então, você trouxe essa questão da ansiedade, né, desse trabalho exaustivo e a gente não pensar muito na gente e nos nossos limites, isso realmente é algo importantíssimo. Faz total diferença. Assim, o que me traz, assim, uma responsabilidade muito grande do ponto de vista profissional, é de que esses saberes, esse conhecimento, ele não pode ficar, localizado só na mão de profissionais especializados e específicos, Sim. né. Assim, por exemplo, as empresas têm os seus SESMITs, que são os serviços, de engenharia de segurança e medicina do trabalho, e tem alguns programas mas a gente precisa separar algumas coisas. Eu costumo comparar muito com um grande bolo, né. Assim, cada um tem que ter o seu papel nessa mistura homogênea, porque se um resolver fazer o papel do outro, nós não vamos ter produto final. E aí, assim, vamos trazer um pouco para essa realidade que você coloca. Se eu parar para pensar e sentar com a organização e falar: "Olha, você tem noção que hoje eu tenho 12 bilhões de dias perdidos por conta do adoecimento por transtorno mental?". Sabe o que que significa isso? "Ah, mas isso é mimi", não, Ah, isso tem um custo na sua carteira, verdade. isso tem impacto no seu convênio, porque quanto mais eu utilizo por estar doente, mais a organização vai pagar. Isso. E se eu tiver um ambiente saudável, eu vou ter pessoas mais felizes, mais tranquilas, eu vou ter planejamento para resolver. Mais uma vez, mais do que nunca, a gente tem ferramentas e, vamos dizer assim, medicamentos sociais que a gente pode trabalhar, chamado organização do trabalho. Então, tudo que eu faço com prazo corrido, com prazo exíguo, nessa correria, nesse atropelo, é porque faltou aquilo que a gente chama de planejamento. Quando eu planejo, evidentemente, você não tem o controle de tudo. Você tem que ter uma regulação, você tem que fazer uma calibração, mas provavelmente você vai conseguir dar conta daquilo. Agora, se você não regula, não planeja, reduz equipe, você vai aumentar a jornada. Vai. Você aumentou a jornada, Exaustivo você para alguém. oferece fadiga, Isso. porque a máquina humana, ela dá defeito, como Tem a limite. máquina comum. É. Qualquer máquina que você sobrecarrega, por um tempo ela pode responder, mas chega uma hora que ela não responde. E quando você traz esse dado de que você vai ao médico e que ele faz tudo, e aí eu chamo aqui um alerta para todos os trabalhadores e para as organizações também. Você vai ao médico, você gasta tudo em exame médico, eletro, eletrocardio, eletroencefalo, teste ergonômico, exame de sangue, endoscopia, ecodoppler, faz tudo, os exames não apresentam nenhuma alteração. E aí você fala: "É mental, é mimimi, isso, então tá, isso não é nada". Não é nada, não é porque não apareceu ali, porque sofrimento mental, transtorno mental, eu não tenho equipamento de proteção individual para tratar, mas eu tenho equipamento, ferramentas sociais para controlar, que é um ambiente seguro, um ambiente saudável, um ambiente que eu tenha segurança psicológica, que se eu tiver uma dificuldade, eu posso pedir ajuda e eu não vou ser motivo da fofoca social que impacta. Se eu precisar de apoio, se eu precisar falar: "Cheguei atrasado, porque a minha secretária não chegou para tomar conta do meu filho, por isso eu cheguei atrasado, eu vou me dar um pouco mais aqui". Eu não sou cobrada como atrasadinha, como qualquer coisa, não vou sofrer um bullying dentro do meu ambiente de trabalho. E uma das causas mais importantes que a gente recebe em consultório são as piadas, as fofocas sociais e muitas vezes aquela atrasadinha, aquela que não quer nada, sabe, essas piadinhas são muito adoecedoras Sim. nesse ambiente. E posso te dizer, assim, eu trago aqui um dado também que são, assim, existem condicionantes que são muito, eu gostaria até de passar isso, que é muito importante para o setor bancário, que é assim, nos últimos 12 meses, né, assim, a gente tem, eh,
uma queixa de foi uma pesquisa bem grande que foi feita. 39% dos pesquisados, eles falaram que nos últimos 12 meses tomaram algum tipo de medicamento. Olha só. E aí a gente tem que também falar uma outra questão muito séria. Primeiro, é a medicalização excessiva de sintomas. Eu não tenho que medicar sintoma. Eu tenho estratégias terapêuticas antes de chegar no medicamento. Eu tenho a psicoterapia, eu tenho a psicanálise, a gente tem os grupos, enfim. Então, assim, 39. Sabe Deus se foram prescritos por médicos, por profissionais, ou se foi uma orientação do vizinho, da vizinha, se foi direto ao balcão da farmácia e comprou, se está fazendo uma automedicação. Mas 39% da população de bancários falaram assim que nos últimos 12 meses tomaram algum tipo de medicamento. 67% têm uma preocupação constante com o trabalho. 60% relatam cansaço e fadiga, que foi o que você teve. Por isso, da mudança do ritmo do seu coração, da aceleração do pensamento, da insônia. 53% se sentem desmotivados, porque cada vez recebem mais demanda com menos reconhecimento. E às vezes o reconhecimento, claro que a gente quer receber pelo trabalho que a gente presta, mas a gente quer muito, muito mesmo dizer que legal que você fez, que bacana, que bom esse trabalho seu, né? Que esforço que você teve para fazer isso aqui. Sim. Como é que você criou, né? 47% apresentaram crises de ansiedade e pânico. E 39% apresentaram crises de insônia. Então, assim, algum tipo de. Então, isso é muito crítico para uma população. Não, é interessante esses dados que você trouxe para gente. E vamos pensar agora no cenário da pandemia, né, que reestruturou todo o cenário da atuação, né, dos trabalhadores em loco, isso em âmbito mundial, né. Agora, quais foram os principais impactos que a senhora pode relacionar para a gente, tendo em vista nessas mudanças? Porque antigamente os trabalhadores eles tinham, né, aquela jornada de trabalho já bem consolidada e de repente eles se veem numa situação que precisam trabalhar remotamente ou no formato híbrido, e alguns desenvolveram alguns problemas também psicológicos, psiquiátricos. Explica pra gente Olha, como você vê esse cenário. isso é fabuloso. Você pega aí num eixo que eu gosto muito de falar. Eu acho que a pandemia nos ensinou e nos mostrou que nós temos que estar preparados para Sim, qualquer coisa. verdade. Não houve planejamento. Nenhum. E tem uma coisa, é muito claro, vou novamente aqui falar porque me interessa profundamente, o setor bancário foi o único que não parou. Isso é verdade. É verdade. Todo mundo teve que parar e durante muito tempo os bancos ficaram trabalhando, né. Era a única entidade que abria era banco e supermercado, né. Verdade. Então essa foi uma questão. A outra questão que foi extremamente impactante na pandemia e que a gente hoje tem até uma pesquisa, qual é o impacto da covid longa, né, como é que as pessoas estão depois que se contaminaram com covid, como é que elas estão evoluindo do ponto de vista físico e mental. É um projeto da Fiocruz e junto com a UFRJ, com o apoio do Ministério Público do Trabalho, pra saber o que que aconteceu, porque tem muita coisa que a gente não tem ainda descrito, tudo foi muito novo. Sim. Mas primeiro foi essa entrada na sua casa, aonde não se pediu licença. Então você compartilhar a sua intimidade com o seu trabalho. E depois compartilhar o seu trabalho com, vamos dizer assim, os seus afetos, a sua intimidade também. Então isso foi crítico. Depois a gente teve nesse desdobramento vamos dizer assim, uma acostumação, todo mundo entrou numa zona de conforto, que eu vou ficar em casa e tal. Isso foi muito adoecedor também, sobre o aspecto de que a pessoa achava que estava em casa, que ela tinha que de alguma forma ficar ali daquele jeito. Não, você vai para casa, você vai trabalhar, você vai montar o seu horário. O que Isso. que a gente percebeu? Que as pessoas estavam trabalhando muito mais do que Sim, deveriam. verdade. Essa foi um dado relevante. O outro dado relevante foi que as pessoas entregaram mais, porque também tinham pessoas que conseguiam se organizar a ponto de cuidar mais de um filho, de fazer uma comida, de estar mais junto, mas nós tivemos alguns outros pontos que não foram tão positivos. Quais? Por exemplo, nós tivemos uma elevação do uso e abuso de drogas, de todas as naturezas, tanto, medicamentosa como as drogas ilícitas.
tivemos um uso exacerbado de bebida alcoólica, tivemos um índice também descompensado de hipertensão arterial e diabetes, porque as pessoas comiam demais, não podiam sair, né, Verdade. pela ansiedade também, mas dentro de casa, enfim. Tivemos, muitas separações conjugais, né, porque as pessoas estão casadas, mas elas não vivem, a maior parte não vive o tempo todo. O dia inteiro. Então, o tempo todo, naquele ambiente restrito, né, aquele ambiente confinado. Enfim, muitas pessoas foram procuraram ajuda, procuraram terapia online e tal, outras não, mas com o advento do retorno ao trabalho, a gente teve uma dificuldade. Nós tivemos empresas que não voltaram completamente, tivemos empresas, eu tenho conhecimento de empresas que, além de não voltar, entregaram o prédio e estão trabalhando de casa até hoje, está tudo bem, mas isso tem muito a ver com o perfil da empresa, mas em algum momento as pessoas têm que se encontrar, porque também esse trabalho remoto facilita muito o afrouxamento dos laços Dispersão. interpessoais, né. As pessoas, o ser humano, ele precisa de um sentimento e de um movimento, de uma pulsão muito importante, chamada afeto. Sim. A gente precisa se afetar com o outro. E quando eu estou com uma tela na minha frente, né, e alguma coisa que me distancia, ela não permite o toque. E a sinestesia é muito importante, o olfato é muito importante, a visão de perto é muito importante, né? Então é preciso que a gente se encontre em algum momento. Algumas pessoas tiveram muita dificuldade para retornar ao trabalho. E esse retorno foi adoecedor, porque aí os laços estavam mais fortes, ficaram muito amedrontadas, tivemos muito pânico, né, com medo de adoecer. Você vê que até hoje tem pessoas que ainda têm dificuldade, ainda usam muito álcool gel na bolsa, usam muita máscara. E, ao mesmo tempo, nós tivemos, assim, pessoas que quiseram voltar logo, mas a gente ainda está numa dificuldade, numa discussão muito grande de qual a melhor forma. Então também eu acredito muito, nós temos, assim, normas, orientações, sugestões, mas nós temos que ver que cada coletivo é cada coletivo, isso tem que ser organizado de acordo com a demanda. No setor bancário, eu tenho, assim, uma demanda, de escuta, não está planilhado isso. Muito interessante, porque no setor bancário algumas pessoas ficaram em casa e outras pessoas ficaram trabalhando. Eh Isso pode ter sido um facilitador, inclusive, para algum tipo de pressão no trabalho. Por quê? Porque às vezes não tinha equipamento disponível para aquelas pessoas que Sim, estavam em casa. verdade. E se você não tem equipamento, não há produção. Se não há produção, há que se entender que a pessoa não trabalhou. E isso pode facilitar algum tipo de decisão que não seja mais justa. Então, essa é uma condição importante para a gente pensar em relação à pandemia. A outra questão que é muito importante foi a mudança de hábito que a gente teve que fazer a virada. É de você oferecer o aparelho, oferecer a cadeira, oferecer todas as condições na casa, quer dizer, o trabalho partilhou da sua casa o seu ambiente de trabalho. Como é que isso ficou? E a gente ainda está escutando o que que isso trouxe, porque é muito recente Muito também, recente. vai levar um tempo. Mas assim, é um ensinamento para que a gente, perceba de que não dá para a gente separar totalmente, mas não dá para juntar completamente. E acho que isso é fundamental no processo da relação, capital, trabalho e fatores psicossociais. Eu não tenho eu sempre eu escuto de uma tem uma pessoa brilhante chamada, doutora Sirlene Zimmermann, uma procuradora do trabalho, que ela fala uma coisa que eu acho extremamente interessante. Agora com essa questão de risco psicossocial, está todo mundo vindo vendendo programas de saúde mental. Olha, é mister dentro da nossa função. A gente tem que promover saúde, a gente tem que fazer prevenção de doença, a gente tem que dar assistência a quem ficou doente e a gente tem que reabilitar as pessoas que estão doentes e que ficaram doentes e reinserir essas pessoas no mercado de trabalho. Essa é a lógica. Agora, se eu tenho um lugar que é bom, que tem um ambiente bom, que as relações interpessoais são boas, então o que está acontecendo ali nesse lugar que é para a gente poder ter como modelo para fazer em outro? Então, essa é uma questão. Agora, a partir do momento que eu identifiquei que tem ali um fator adoecedor, por exemplo, prazos exíguos,
Não adianta eu dar um voucher para você que está ansiosa, porque o prazo está exíguo, você está tendo taquicardia, não está dormindo, está trabalhando 15 horas, mas eu não ajustar o ambiente de trabalho. Verdade. Não existe voucher para resolver essa questão. Não vai, não resolve. Não adianta eu botar um programa lindo, botar uma sala de descompressão. Ora, se eu estou botando uma sala de descompressão, eu parto do pressuposto que eu não consegui controlar a compressão naquele local. Tá certo? Eu preciso dar condição de que você busque a sua ajuda, mas eu preciso corrigir o que está causando essa situação. Então, assim, é muito importante, não é uma ação individual, e a gente está vendo que as pessoas estão partindo muito para uma ação individualizada, de checklist, de anamnese individual. Não é isso, não é isso, é o coletivo, né? E ter essa percepção, que apesar de eu ter um ambiente aqui, que eu tenho trabalhadores numa atividade aqui, ter esse ambiente aqui, que eu tenho trabalhadores na mesma atividade, vou aplicar, existem algumas ferramentas para a gente identificar esses fatores, e é fundamental que a gente converse com o trabalhador, né? É que a gente possa ver que nem todos os lugares é um contra o, como é que é? Contra o C, contra Ctrl C, Ctrl V, é o o C, copia-cola. copia e cola, nem Não tudo é, é assim, não é. né? Aproveitando até esse copia e cola, Ctrl C, Ctrl C, Ctrl V, vamos falar da geração Z, Sim. tá? Que esse é o nosso terceiro bloco, as redes sociais e esse novo mundo do mercado de trabalho. Com a geração Z, ela está muito mais crítica, porque eles pesquisam mais, eles estudam mais, eles estão muito mais integrados nessas questões que para a gente já era habitualmente normal, desde dos nossos pais, dos nossos familiares, de que a gente tinha que estudar, trabalhar para se sustentar, né? Ter uma estabilidade, conseguir ser independente. Ok, mas a gente não pensava muito nessas questões, né? Da saúde mental e tudo mais. Mas a geração Z veio com tudo. E isso é algo essa é a pergunta que eu quero lhe fazer. Como que você vê a atuação porque a geração Z está altamente crítica e eles estão muito ligados e voltados para essa questão da saúde mental. Como que você vê essas exigências? Você vê isso como algo positivo, negativo? O que que você Eu acha? eu vejo, eu vejo, eu acho que a gente tem uns pontos de criticidade, aí eu pegaria as 2 pontas. Eu pegaria a geração Z, que tem muito que ensinar, Sim. nós temos muito que aprender, e pegaria a geração de baby boomers, que é aquela que eu faço parte, acho que tem mais algumas pessoas aqui também, que são aqueles nós somos da geração que fincamos raízes. Nós queremos ficar eternamente no mesmo lugar, Isso. a gente se dedica o tempo todo, que é a geração 50, 60 a mais, que é a geração dos anos 60, dos anos 50. E a geração Z, que é uma geração que ela já vem, ela não tem manual, mas que ela se articula e que ela consegue ter um nível de informação privilegiado. Verdade. O acesso às mídias, às redes sociais, é uma coisa impressionante, e são absolutamente seletivos. Então eles falam: "Olha, eu não quero trabalhar numa empresa que não faz uma coleta seletiva para preservar o planeta. Eu não me interessa, trabalhar numa empresa que me exige, uma carga horária acima daquela que me tira da minha atividade física". E muitas vezes as pessoas: "Mas onde já se viu isso passa do nível da aceitabilidade". Uai, mas a gente não fala ali todo o tempo que nós precisamos praticar exercício físico, precisamos ter uma alimentação saudável, precisamos tudo. Agora, efetivamente, não é fazer a crítica à geração Z e não sentar para escutar. Eu costumo dizer muito isso, né, porque também, trabalho com inclusão de pessoas com, eu não gosto de falar deficiência, mas para as pessoas com deficiência para inclusão no mercado de trabalho, eu costumo dizer que são pessoas com limitações físicas ou atitudinais, que é o seguinte, é ouvi-los para dizer como é que eles pretendem trabalhar naquela proposta para entregar aquele resultado que meu trabalho quer. Ora, se eu tenho uma geração Z que me entrega desse jeito, eu tenho que estabelecer uma atualização do meu regramento. Eu não posso trabalhar hoje com um regramento de 60. As pessoas são diferentes, o mundo mudou. A mesma coisa são as pessoas que estão no mercado de trabalho há muito tempo e estão sofrendo um etarismo tremendo. E eu posso dizer o seguinte: se nós tivermos um bug do milênio, a memória RAM
está na população 60 a mais, 70 a mais, 80 a mais, que são os verdadeiros conselheiros das organizações e das empresas. Verdade. Quando você pega lá o conselho lá das lideranças, e eu acho que tem tudo a ver juntar, vamos colocar assim, os avós com a geração Z. Eu acho que vai ser extremamente producente para as organizações. Quando você puder mesclar, quando você puder, e eu ouvi isso, foi de um líder humanitário, não me recordo especificamente o nome, que ele disse: se você entrar numa empresa, você deve olhar para ela e ver as pessoas que estão nela. Você tem que ter uma população diversa, 60 a mais, 70 a mais, geração Z, sabe? Você tem que ter todas as idades, todas as etnias, porque é como o mundo é. Nós estamos falando de diversidade hoje. Oxigenação. A gente fala de diversidade hoje como se fosse uma novidade. É uma novidade para a tua reflexão. Mas desde que o mundo é diverso. É alto, baixo. A gente que quer padronizar, a gente fala, todo mundo tem que sair da caixinha, mas a gente tem uma cadeira só assim. Todo mundo tem que sair da caixinha, mas a cadeira do avião é desse tamanho. Só que tem pessoas de 2 metros que aquele Uhum. né? Não tem isso. Então, assim, em relação ao trabalho, eu digo a mesma coisa. Eu acho que são pessoas de uma consciência pactuada, né, globalmente, que é o que se fala dentro da Agenda 2030, é o que se fala dentro dos Objetivos de Desenvolvimento. Parece que ele já vem com esse código de barra. Eu quero estudar, eu quero um trabalho seguro, eu quero um trabalho digno, eu quero me sentir protegido, eu quero o melhor para mim, eu quero ter bons salários, porque eles são assim, o conteúdo deles é tão grande que ele, se ele ganha aqui X, se ali tem X mais 10, ele larga aqui e parte para lá, sem medo, sem medo. Sem Eles não desapego têm, é um total. desapego, mas assim, o que eu acho que é importante a gente colocar, que não é irresponsável, não há irresponsabilidade no desapego. A determinação, a determinação. Eles são determinados, eles confiam naquilo que eles sabem. Agora, aproveitando, falando do universo aqui das redes sociais, tá? A gente está falando da geração Z, agora vamos puxar aqui para as redes sociais. Elas também contribuem para o adoecimento. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. As redes sociais, por um lado, e isso assim, a gente tem que ter uma regulação, né? Eu compreendo isso como uma lógica, né? Não é possível. Nós temos normas e legislação para tudo, a gente só não vai ter para isso? Uhum. Por que será? Né? Está acima do Sim. bem e do mal? Nós temos que ter. E é adoecedor, né? Às vezes eu me pego num momento que eu posso estar tomando café com uma amiga, sentada olhando. E isso não é uma coisa do outro. Eu acho que o Sim. mais importante que a gente tem que colocar aqui, quando eu falo que existem alguns conhecimentos que são técnicos e especializados, mas os sentimentos são técnicos, especializados, mas são pessoais também. Nós somos pessoas. A gente se pega nesse equívoco também. Muitas vezes a gente deixa de sair, um grupo de amigos, e fica em casa lá viciado, né? Isso estabelece, isso é uma dependência. Isso é uma dependência, e é uma dependência adoecedora. Por quê? A gente tem fisicamente a síndrome do pescoço reto, a gente tem uma redução da qualidade do sono por conta da luz direta. Então, quem não dorme bem não tem uma boa saúde, começa a não fazer o metabolismo adequado de uma série de questões, começa a alterar todo o seu ritmo biológico, todas as suas funções. Existem algumas coisas que são agudas, existem algumas coisas que são de médio e longo prazo, mas que vão acontecer. Fazem um isolamento, propiciam um isolamento social, e isso é adoecedor. Aliás, uma das estratégias dentro dessa relação, né, capital-trabalho é isso, né? Ou você sobrecarrega a pessoa de trabalho, ou você isola e não dá trabalho nenhum para ela, né? É o ócio induzido, né? Então essa é uma questão. E as redes sociais, elas te acostumam, parece que você está interagindo, né? E na verdade não. É como se você pegasse um retrato da sua família e entendesse que você está interagindo com a sua família por aquele retrato. Então você não precisa abraçar, não precisa beijar, não precisa soprar velhinha de aniversário, vamos dizer assim, né? E não é bem assim. Esse é um cuidado que a gente tem que ter. A gente tem que ter regramento. E para regramento a gente precisa ter uma coisa chamada letramento. A gente precisa ser mais pedagógico. Inclusive dentro de casa. Chegou em casa,
Eu agora estou assim, entrou no consultório, tem que deixar o telefone para fora, porque senão quando você está falando, o telefone, Aham. Né, você quer responder. você quer responder, e aí gera ansiedade de saber quem é, quem não foi, né. Isso. Então você tem que, abrir mão. Vocês vão me perguntar: "É fácil?" Eu vou falar: "Dificílimo", porque causa uma dependência tremenda. É verdade. Você trouxe agora também, você entrou você falou uma palavra-chave que são as doenças, né. Por exemplo, tem uma palavra que agora se tornou super comum, né, todo mundo fala: "Ah, burnout, tô com esse problema, com cansaço exacerbado". Como a gente consegue primeiro, explica pra gente o que significa e como a gente consegue distinguir o que que é um cansaço de verdadeiramente um quadro preocupante? Então, essa é a resposta de milhões de dólares. Essa é a resposta da ciência. A bem da verdade, a gente tem aí algumas questões para levantar. Vou tentar ser o mais clara possível, numa linguagem bem simplificada, para poder até organizar meu pensamento, para passar, assim, da maneira mais clara que eu puder. Nós temos 2 coisas: as pessoas adoecem, as pessoas têm patrimônios históricos, pessoais, de alguma questão. Elas podem ter. Eh, e isso não é um fator impeditivo para que elas trabalhem, para que elas façam nada. Existem alguns fatores que desencadeiam situações que elas já podem ter. Isso é uma outra questão também. É, a gente tem, do ponto de vista técnico-científico, uma classificação internacional de que o que é esse adoecimento, como é que a gente chama, como é que não chama, como é que é isso, o que que significa, o que esses sintomas significam o quê, para que qualquer pessoa de qualquer lugar possa entender do que a gente está falando, né. Uma universalidade nesse entendimento. Existe uma outra, isso é do patrimônio de cada pessoa. Algumas pessoas podem ter, outras pessoas podem não sinalizar nada. Umas mais exacerbadas, outras menos exacerbadas. Mas existe uma outra condição, que é uma condição aonde o trabalho tem que ser o fator desencadeador deste adoecimento, ponto. Aqui eu posso falar ansiedade, pânico, depressão, é um estado delirante, um transtorno de estresse pós-traumático, né, posso um transtorno misto de ansiedade e depressão, enfim, posso várias coisas aqui. Aqui eu tenho que dizer que ela tem uma síndrome, que é um conjunto de coisas que a adoeceram e que o trabalho foi fundamental para que isso acontecesse, que é a famosa síndrome de burnout, que é o burnout. Nós tínhamos no CID-10, que é a Classificação Internacional de Doenças, algumas nosologias, alguns diagnósticos, que falavam sobre algumas condições que estavam presentes no burnout, mas nós não tínhamos o burnout definido. No CID-11, nós temos o burnout definido. Na lista que nós temos na Previdência Social de doenças relacionadas ao trabalho, relacionadas com atividade profissional inclusive, nós temos também categorizadas essas doenças. Então eu quero te dizer que o burnout não é uma doença aguda, o burnout é uma doença com características crônicas e que ela tem uma série de sinais e sintomas para que a gente feche esse diagnóstico e para isso, ela está diretamente relacionada ao trabalho e nós temos ferramentas para definir essa relação de nexo de causalidade com causalidade. Então, quando eu falo que eu estou fadigada, que eu estou cansada, que eu vou para casa, durmo, descanso e volto, isso é uma coisa. Quando eu digo que eu estou cansada, que eu não consigo entregar a minha coisa mais, que eu estou fadigada, que eu não consigo atender mais as demandas, que eu não entrego mais resultado, por conta de uma pressão excessiva, por conta de metas inatingíveis, por causa de situações complexas, por conta de sobrecarga, de ritmo acelerado, e você vai ver que aquela situação ali não é de um único trabalhador, são de vários, você diz que aquilo é burnout. E uma outra questão, burnout
é uma condição muito frequente em quem faz, em quem realiza. Aquele que faz, que você sabe que vai entregar, você acaba pedindo a ele para que cada vez entregue mais, cada vez entregue mais, cada vez entregue mais. Isso é uma condição que existem muitas pessoas que falam: mas é burnout, mas a pessoa já tinha uma condição. Mas a gente tem que lembrar o seguinte: a norma é clara, o agravamento de doença pré-existente é considerado uma doença relacionada ao trabalho. Eu tenho que ter um ambiente de trabalho que não agrave aquilo que eu tenho. Então, por exemplo, eu tenho depressão, estou tratada, eu vou trabalhar normalmente. Agora, se eu tenho depressão, eu estou num lugar aonde não sou bem tratada, sofro bullying, não me dão tarefas, sou discriminada, ou então me dão tarefas excessivas, ou requerem de mim, essa é uma outra condição importante, requerem de mim aquilo que, apesar de eu ter apetência e aptidão para realizar, está fora do meu escopo, vão dizer que eu não dou conta. Então, aí existe uma queda da baixa estima, existe progressivamente esse adoecimento que é crônico e que a gente classifica como burnout. Eu ia te fazer uma pergunta, como que as instituições, elas podem prevenir, mas você já respondeu, que é a questão da qualidade do trabalho e o pensamento coletivo. Agora, da empresa, né, as instituições, como um todo, pensarem realmente no bem-estar ali dos colaboradores. Mas eu vou criar agora uma pergunta para lhe fazer, pensando nos trabalhadores. O trabalhador, ele detectou que ele preenche esse checklist, né, com alguns sintomas. O que ele deve fazer caso ele perceber que ele tem as principais características? Bom, é assim, primeira coisa que eu queria te colocar, vou dar um passo atrás, porque você colocou coisas muito importantes aí, que talvez eu não tenha falado, que você sinalizou para mim. Eu costumo dizer que a gente tem uma condição que é fundamental, que a gente utiliza pouco, né? As relações para decisão do trabalho, elas devem ser sempre tripartite: trabalhadores, empregadores e governo, Uhum. né. Essa é a relação tripartite, e para lembrar a todos vocês, eu falo isso, assim, com muito eu amo o que eu faço, gosto muito de ser médica do trabalho também, é de dizer que a OIT é uma instituição, a Organização Internacional do Trabalho, é uma instituição que precede a Organização Mundial do Trabalho, tá. A OIT é mais antiga, a Organização Mundial do Trabalho veio depois da Organização Internacional do Trabalho. A gente precisa valorizar isso, sabe, o trabalho é a nossa identidade, então a gente precisa sentar e conversar. Então é preciso que a gente tenha ter essa trilogia, né, costumo dizer, a trilogia é o tripé, né. Então essa é uma condição. Dentro das organizações, você tem que ter, o governo determina que você tem que ter uma lógica, e essa lógica são as legislações, as orientações, as certificações. Então vamos falar, normas regulamentadoras, mas é só isso? Não, não é só isso, mas ela norteia. Nós temos as certificações internacionais de qualidade, nós temos as ISOs, isso aí, enfim, mas a norma norteia o que tem que fazer. Toda instituição, a partir de X, de acordo com sua descrição, ela tem que ter um serviço especializado de engenharia de segurança e medicina do trabalho. Eles vão definir quais são os riscos e tal. Esse ambulatório de saúde do trabalhador dentro das organizações, ele tem a competência para acompanhar, determinar e sinalizar para a organização que alguma coisa não vai bem. Então esse trabalhador deve buscar esse atendimento nesse ambulatório e falar: "Olha, não estou bem". E sabe, independente de ir a este ambulatório, que é o da organização, para falar, buscar o seu atendimento externo. Hoje existe até uma orientação da própria Associação Nacional de Medicina do Trabalho, que o próprio médico do trabalho pode iniciar o tratamento com um trabalhador que vá buscar essa orientação. É uma orientação ocupacional, que diz respeito à atividade que ele desempenha, mas é uma entidade que prima pela saúde desse trabalhador. Então, tem que fazer promoção de saúde, tem que fazer prevenção e tem que dar assistência. Então, essa entidade, dentro das organizações, tem essa Por responsabilidade. exemplo, o sindicato, como que os sindicatos podem contribuir para
que esse trabalhador ele esteja amparado, tendo em vista que ele está passando por Ele esses. tem 2 formas. Primeiro, conversar com os SESMIS locais, né, das organizações, e tem uma outra entidade dentro da própria organização, chamado CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidente de Trabalho e Assédio, né. Então, as CIPAs, elas têm essas comissões internas, elas têm a característica, a peculiaridade de apoiar a organização dos trabalhadores na identificação do que está acontecendo e pedir a correção. Inclusive, a gente tem um projeto muito interessante de CIPA nas escolas, para desde cedo começar a dar as noções de saúde e segurança para os trabalhadores, né, para os futuros trabalhadores, do ensino fundamental até o universitário. É muito interessante que fale, é um projeto belíssimo. Então, essas 2 entidades são muito importantes, tanto para o trabalhador, quanto para o dono da organização, porque ela calibra essa situação. "Olha, aquele local ali eu estou tendo um impacto grande, as pessoas estão vindo toda hora com dor de cabeça, as pessoas estão vindo toda hora com dor de estômago, olha, as pessoas estão com diarreia, as pessoas estão sonolentas", porque tem uma outra entidade dentro da organização do trabalho chamada presenteísmo, que é um sinal e, assim, é um adoecimento financeiro tremendo para a empresa. É aquela pessoa que está sentada, não está produzindo, porque está desmotivada, abatida, porque já está entrando numa fase crônica Esgotamento. desse evento, desse esgotamento. Então, assim, isso é fundamental, mas é fundamental que os sindicatos também tenham, né, os seus aparatos de estudo, de acompanhamento. É muito importante que os sindicatos se aliem às academias, né, porque a academia ela tem, assim, uma característica muito grande de ter um olhar amplo, né, eh vai mostrar o que é, o retrato do que é, né. Às vezes a gente diz: "Ah, puxa um pouquinho para cá, puxa um pouquinho para lá", mas eu digo assim, a academia vai trazer dados, né, que podem ser trabalhados diretamente pela entidade, pelos sindicatos, pela organização dos trabalhadores, que possam ir direto, apresentar inclusive planos de ação, propostas de correção para isso, que nem tudo você tem que fazer de tudo você não pode fazer uma guerra, mas é preciso que a gente tenha planos de ação. Aqui, por exemplo, dentro da própria empresa, quando eu detecto isso, o que que eu vou fazer? O que que a NR1 diz? Eu primeiro tenho que identificar os fatores que produzem o adoecimento. Eu tenho que identificar isso, como eu identifico lá, risco de queda, risco de queimadura, risco de lesão no ombro, no punho, no cotovelo, mas a repetição do trabalho mental, a desmotivação, o excesso de trabalho, a pressão, metas eu tenho tudo isso, então isso tudo vai estar marcado. Então o que que eu posso fazer? O que que eu posso fazer? Nem sempre, gente, o melhor remédio é um medicamento. Às vezes o melhor remédio são pausas, reorganização do trabalho, replanejar aquela atividade, porque: "Ah, mas sempre foi feito assim". Sim, mas Gabriela que é Gabriela, não nasceu assim, cresceu assim, morreu assim, né, a gente vai sofrendo uma modificação com o tempo, né. Então essa é a perspectiva, que haja diálogo. O diálogo talvez está aí. Eu acho que o diálogo é uma das ferramentas sociais que pode resolver muita coisa. E traçar junto planos de ação. Eu acho que os sindicatos podem estar ajudando muito em planos de ação para atendimento, mas, gente, peço encarecidamente, entendam a NR1. A NR1 não é uma venda, não é venda só de programas e projetos. A NR1, primeiro, eu tenho que identificar os fatores. Identificar os fatores de risco naquela atividade, naquele local, naquele contingente de trabalhadores. E a partir disso, montar um plano de ação com uma perspectiva de reduzir aquele impacto. Não adianta eu tirar o trabalhador, dar o tratamento a ele, mas quando ele voltar, ele vai voltar para o ambiente adoecedor. Aí a gente não vai ter solução. Uau, que aula, hein? Imagina. Bom, nós estamos chegando já no final do nosso episódio. Eu gostaria muito de prolongar mais e conversar mais, porque realmente, você contribuiu e muito, não só para mim, mas para a FETRAF-RJTS e para com todos os trabalhadores. Então, eu gostaria de passar a palavra para você realizar suas considerações finais, tendo em vista que nós já estamos chegando ao final. Fica à vontade. Eu gostaria de agradecer a todos vocês, né, agradecer a oportunidade, agradecer por ser ouvida, e eu acho que esse é um outro instrumento, a escuta é um outro instrumento que cura, certo? É isso. E que propicia o avanço, deixar aqui que o diálogo ainda é a melhor
a melhor situação para que a gente possa avançar, agradecer a delicadeza dessa nossa conversa, esse apoio com o olhar, esse apoio com o sorriso, tá? Agradecer a recepção de todos aqui do sindicato e agradecer na pessoa do Danilo, né, a oportunidade de estar aqui, né, esse trabalhador que eu sei que é um batalhador, conheço de muito tempo, e me colocar à disposição e dizer que meu nome é Maria Cristina, mas o meu nome também é o meu ofício, é o que eu faço, segundo Ramazzini, o pai da medicina do trabalho. E somos seres feitos de físico e mental. E o que nos deixa aqui fazer o que a gente está fazendo, como Spinoza dizia, é a pulsão do agir, né? A pulsão de realizar. Então, a vida tem que ser boa para todo mundo. A vida não tem que ser doída, sacrificada, e nem o trabalho tem que adoecer. O trabalho tem que ser alguma coisa que a gente chega alegre e sai alegre dele. Não podemos, de forma alguma, eu queria deixar também esse recado, trazer conosco o que a gente chama da síndrome da catraca, que eu digo que é o troféu para a síndrome de burnout dos tempos modernos. Nós podemos reverter, nós podemos reverter essa epidemia. Essa epidemia está na mão de todos nós. Eu, quando procuro me cuidar, quando eu procuro as organizações e vou lá dizer que eu não estou bem, que precisa corrigir, e me organizar de fazer o meu trabalho ser alguma coisa que me dê muito prazer. Então é isso, muito obrigada e fico à disposição. Nós que agradecemos, parabéns por ser essa pessoa maravilhosa, essa profissional exemplar, por ter enriquecido muito o nosso episódio, por um tema tão delicado e importante para todos nós. Quero agradecer também a vocês pela atenção, por estarem aqui conosco. Quero ressaltar também que, por favor, se vocês ainda não estão nos seguindo nas redes sociais, no Instagram, no YouTube, por favor, nos sigam. Bancário Pode Mais, da FETRAF RJTS. E também quero lembrá-los que esse é o nosso 9º episódio. Nós estamos chegando no final da primeira temporada e, ó, vem muito mais pela frente. Muito obrigada mais uma vez, muito obrigada, doutora, e fiquem ligados em todos os comunicados que nós transmitimos em todas as nossas redes sociais. Obrigada mais uma vez e cuidem-se. Até logo!